passando, eu creio que já eu já tomei minha vacina e creio que já estaremos todos livres, né? E libertos de toda essa pandemia. Amém, queridos? Vamos orar. Amém? Põe a mão no teu coração aí. Amém? Pai, eu sei que Tu estás assentado no mais sublime trono de glória, poder e majestade, Deus. E aqui estamos nós, apresentando diante de Ti, ó Deus, o nosso coração, para que a Tua palavra possa entrar, ó Deus, e dar frutos, ó Deus, e frutos a 100 por um. Somos gratos, Senhor, por essa igreja, somos gratos, ó Deus, por cada filho, cada servo do Senhor nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo derramar do Senhor, pelo derramar do Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas dádivas. Obrigado, Deus, pela força, pelos livramentos, pela cobertura do sangue de Jesus todos os dias sobre as nossas vidas. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Amém, queridos? Adorando a Deus, né? Quantos creem que Deus tem coisas novas para nossas vidas, amém? A igreja está passando em um novo processo, né? Eliane colocou muito bem aí, né, Eliane? E às vezes chora, mas também logo vem a alegria, né? E a alegria vem pelo Espírito de Deus, vem pela presença de Deus, amém, querido? Então tudo aquilo que você tem colocado para Deus, tudo aquilo que você tem clamado a Deus, querido, creia que Ele vai te responder. É claro que para Deus tem tempo para todas as coisas, né? Eu estou convivendo com uma pessoa que literalmente eu já orei, eu já intercedi pela vida dele. Uma vez orando, intercedendo, eu perdi até as forças. De tão profunda era a dor que eu sentia no meu coração quando eu tinha que orar para aquela vida. Mas, querido, hoje eu tenho visto Deus mover e transformar aquela vida. Ver aquela vida sendo transformada de algo que é improvável e servindo a Deus, conhecendo a Deus, ainda não tendo um entendimento profundo, mas já tendo resposta de que esse Deus pelo qual nós buscamos, né, e clamamos, é vivo, amém? E eu creio que é esse Deus, querido, que precisa impactar o teu coração. Talvez você hoje está aqui e fala: pastor, ainda não tive a minha experiência com Deus capaz de mudar a minha história, né? Mas hoje que você possa sair daqui com essa decisão, querido, porque essa decisão ninguém pode tomar por você. Minha esposa passou anos orando pela minha vida, né? A minha família, né? A família da Cris, né? A minha família não, a família que era da Cris, né? A minha não tinha ninguém convertido. Mas, querido, o dia que eu tive um encontro com Jesus, as coisas começaram a mudar. E Deus nos ama de tal modo que Ele só pode entrar na nossa vida quando tomarmos uma decisão. E essa decisão é única. Amém? E Ele entra, querido, para nos tirar de uma vida de pecado, uma vida de cegueira, uma vida de perdição, mas para nos levar para uma vida de restauração. Né? E nós estamos na campanha de servir a Deus. E o que é servir? Eu acho que falar sobre servir, depois da palavra do nosso amado pastor Humberto, né? Queridos, tremendo a palavra dele. E às vezes nós queremos servir a Deus, mas não queremos servir pessoas, né, pastor Humberto? Eu passei isso. Hoje eu vim para cá e falei: Jesus, como eu era criança. Cheguei para o pastor uma vez, falei: pastor, esse negócio de cuidar de vidas aí, ficar na portaria, ficar perdendo meu tempo com isso não, pastor. Vou dedicar aqui na minha casa, quietinho, e eu vou lendo a palavra. Não sei aqui se eu puder me trocar, vou trazer um copinho, Marcelo. Amém? E fiquei uns 6 meses sentadinho no banco, perdendo os melhores momentos da minha vida. Amém? Porque enquanto você serve, querido, teus olhos se abrem. Enquanto você dedica um tempo seu para servir a Deus, ir uma cela ou orar para alguém, Deus está abrindo mutuamente os olhos de quem está ouvindo, mas também está abrindo os teus. Amém? Então Jesus veio, querido, para nos mostrar só maravilhas. E às vezes a gente precisa entender. E eu lembro que eu entrei em um conflito muito grande e logo depois do processo veio uma palavra que Deus não me chamou a fazer nada, só me chamou para
antes de estar na igreja, ele me chamou para um grande desafio, é fazer discípulo. Era exatamente aquilo que eu lutava a não fazer. Amém? Ou seja, querido, eu vou falar hoje sobre servo, mas nós como igreja precisamos entender que existem forças naturais humanas que resistem à bênção de Deus. Quantos entenderam? E isso nós precisamos vencer, querido. E eu saí de um culto naquele confronto, o bispo Sérgio pregou, Deus não mandou você ficar na igreja não. Uma ordem que Deus deixou para você é fazer discípulo. Eu falei, Senhor, aí eu fui para casa, falei, Senhor, se é isso, então me ensina. E hoje, se vocês me perguntarem, eu sou pastor, mas o que eu mais amo é fazer, é sentar, é consolidar, é fazer discípulo. Amém? Mas isso, nós precisamos provar isso, precisamos experimentar isso de forma prática. Aonde eu me renovo, né? Aonde as minhas forças muitas das vezes são renovadas, querido. Quando eu tenho a oportunidade de sentar com alguém e apresentar a essa pessoa as maravilhas de Deus. E quando nós apresentamos alguém, Deus também está fazendo em nós, né, Eliane? Eliane orou pela célula, né? Buscou em oração, pagou-se um preço, vamos dizer assim, né? Agradável, um sacrifício. Mas eles trazem recompensas maravilhosas. Amém? Então esse é o grande segredo para estar servindo a Deus. E falar em servir, o que Deus tem falado no meu coração nesses dias? Nós precisamos de 3 coisas fundamentais: sabedoria, direção e discernimento. Amém? Precisamos de sabedoria, precisamos buscar isso de Deus, e entender também que existem lutas, querido. E essas lutas, se nós não as vencermos na oração, nós vamos desistir. Né? Tem um amigo meu, uma vez, ele falou que ele estava orando por uma vida, e ligava. Aí ele falou assim, parou, falou no monte orar, e falou, Deus, se o Senhor não tirar o inimigo do caminho, eu vou desistir, eu vou parar de pregar. Né? Ele orou com fé, quebrando as resistências que tinha no caminho, para que ele pudesse continuar semeando a palavra de Deus. E ele falou que quando ele desceu, ele voltou, pegou o telefone, a pessoa foi lá. Ou seja, queridos, nós vamos servir, mas nós precisamos entender que existe lutas, existe batalhas. Se não existisse você, o Leonardo está aqui agora, né? Glória a Deus, eu vou usar a vida dele aqui, é uma bênção de Deus. Querido, alguém orou pela vida dele. Alguém apresentou Jesus. Daí, como diz a palavra, um semeia, outro rega, mas quem dá o crescimento é quem? É Cristo. Ou seja, é isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, para que através de você outros também venham a conhecer a Cristo. E o caminho é servindo. Servindo como? Em amor. Ah, pastor, eu não sei, eu tenho dificuldade. Aí tu vai colocar em propósito com Deus, que Deus vai te dar sabedoria para aquilo. Vai te dar sabedoria para discernir. Porque o que você precisa fazer para aquela vida conhecer a Cristo, amém? E uma das chaves, querida, é a oração. É uma das chaves. Enquanto o coração não se rende, a oração tem que estar firme. Porque há lutas para que impeça, muitas das vezes, a pessoa conhecer a Cristo. Né? E a pessoa chega a Cristo é porque? Pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, vamos lá, 2 Coríntios 10, 4, né? Diz que a nossa luta não é humana. Vamos lá, Gabriel. Amém? Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Segue. Destruímos o argumento e toda vez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo, né? Ou seja, existem lutas, existem campos que precisam ser vencidos para que a palavra de Deus possa prevalecer. Amém? E muitas das vezes eu falo assim, não vou servir não, Deus, é tanta luta.
Porque as lutas às vezes não são vencidas. É melhor perguntar assim. Salomão, quando ele disse, ele ia governar um povo, uma nação, né? Já tinha promessa, mas ele entendeu que ele precisava de quê? Sabedoria e discernimento, entendimento. Saber o que é de Deus e o que era do mal. Jesus, no caminho, Pedro, um momento, Pedro tem o que? O discernimento de quem é Cristo, não é isso? Jesus diz, olha assim, vocês estão pregando, né? O que o povo diz que eu sou? Né? Uns dizem que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz... Mas Jesus queria saber o ponto certo de Pedro. Ver se Pedro estava entendendo quem verdadeiramente Jesus é. E Pedro entende, tu és o Filho do Deus vivo. Ou seja, não há nenhum outro Deus, não há nenhum outro poder de Deus na terra pelo qual possa se manifestar se não for por ti, Jesus. Ou seja, todas as dúvidas que Pedro poderia ter verdadeiramente se Jesus era filho único de Deus ou não, ali ele estava com a revelação. Mas logo depois, Jesus, no momento que diz que ia sofrer, Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Dura a palavra, né? Imagina um líder falar para você, né? Arreda-te de mim, Satanás. Se o líder falasse comigo, eu vou embora, eu arrumo minha mala, eu não vou ficar aqui nessa igreja. Uma vez o pastor falou que eu estava igual o Jó. Eu fiquei feridão, né, Cristiano? Fiquei magoado. Né? E às vezes a gente precisa crescer, amadurecer, amém, querido? Porque eu quero dizer para você, o servo precisa também ter discernimento das coisas que vêm de Deus e das coisas que ainda vêm do mundo, amém? Amém? Precisa, meu irmão, isso aí, você ora e você vigia, se isso verdadeiramente vem de Deus, se isso vem da vontade da sua carne. Porque a nossa carne ainda continua na milícia, né, contra as coisas de Deus. Hoje eu acordei, querido, sou pastor, mas eu tive que ir lá tomar um café forte, um pouquinho. O desânimo vem, as fraquezas vêm, mas existe um que é o Espírito Santo de Deus que nos levanta, que nos coloca de pé. É por Ele, sem Ele nada vai se cumprir na nossa vida, amém? Ou seja, existem lutas, mas qual é a luta do meu irmão? Pode não ser a minha, mas eu posso ajudá-lo em oração, amém? E é isso que Deus nos une como igreja. Amar a Deus é servir uns aos outros, mas nós precisamos também aprender a discernir. Qual é a fase da Rebeca? Qual é a fase do Soedes? Amém? Às vezes um está passando por um processo, o outro está por um processo totalmente diferente. Mas quando o corpo está unido, querido, o poder de Deus transforma, amém? Quais são as lutas? Amém? Eu uma vez, aqui até com a pastora Vera, eu estava passando tanta luta, eu falei, Deus, eu preciso aprender a discernir, a saber o que é de Deus e o que é do homem. Que muitas das vezes entramos em caminhos achando que é de Deus e não é, e dá muito trabalho. Eu estava ali com o Léo, falando assim, querido, agora aprenda a colocar tudo diante de Deus. Tem gente, vou pedir, só Deus não peça, querido, até as coisas pequenas. Aí eu quero trazer para Salomão. Ele pediu, era algo profundamente necessário para ele na época. Vamos lá. 1 Coríntios 3, a partir do 1. Vamos lá. Vamos lá. Salomão 3, perdão, foi palavra errada. 1 Coríntios foi anterior. 1 Reis 3:15. 3 do 1 ao 15, né? Achou, Gabriel? Vamos lá. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou filha de Faraó e trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa.
e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém ao redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado a casa em nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Vamos lá. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse em seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. O seu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Vamos lá. A teu servo, pois, dá um coração entendido, né? Ou a outra versão, sabedoria, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Tá bom, já está aí mais ou menos, né, querido? E na caminhada, querido, uma das coisas que não pode faltar no coração de um servo de Deus é sabedoria, querido. Você vê logo na frente, Salomão conta, a Bíblia conta que vem dois, né? E traz para ele duas mães. Uma mulher perdeu o filho à noite e a outra, uma adúltera, duas adúlteras. E essas duas adúlteras, né, uma adúltera, parece, não sei, pastor Roberto me ajuda a lembrar. Uma perdeu o filho e falou, ó, pegou o filho da outra e ficou naquela briga. Esse filho é meu, né? Salomão tinha tudo, querido, mas o que ele precisava para tomar as decisões certas na vida dele? Ele já tinha um reinado, ele já tinha praticamente recursos, sacrifícios, tudo pronto, mas ele precisava de sabedoria, mas precisava também que Deus desse a ele discernimento para discernir o que é bom e o que é ruim. Amém? E muitas das vezes nós vamos sem perceber e entramos em algum território sem primeiro vencer algumas batalhas. E às vezes é necessário primeiro vencer algumas batalhas para depois você entrar. Amém? E ele diz para a mulher, ele diz assim, pega a espada, já que ficou só um filho, e vamos matar essa criança aí. Né? A verdadeira mãe da criança gritou, ai meu Deus, salva, pode dar o filho para outra, é melhor que a outra cria do que eu venha perder meu filho. Né? Salomão disse, não, querido, pega teu filho, então dê o filho para a mãe verdadeira. Sabe por quê? Porque Deus ali já estava concedendo a ele sabedoria. Amém? E o que você precisa para servir a Deus, amém, querido? O que eu quero essa palavra estar trazendo no meu coração? O que é necessário para que você possa servir a Deus com alegria? É saúde? É dinheiro? Não sei. É sabedoria? Né? O que for necessário, eu quero dizer para você que é Deus que vai dar e te equipar para tudo aquilo que você precisa, amém? Porque é Ele e é para Ele. E muitas vezes nós achamos que somos por nós mesmos, mas uma coisa Deus tem trago ao meu coração, nós precisamos ter direção certa, precisamos também ter discernimento, amém? E muitas das vezes nós deparamos em situações assim, que eu falo, ai meu Deus, e agora para onde eu vou, ou que decisão tomar, amém? Mas Deus sempre vai nos dar aquilo pelo qual nós estamos pedindo, amém? Mateus 7, fala de pedir, né? Às vezes uns estão pedindo e Deus está. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será o quê?
aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será o quê? Aberta. Amém, querido? Ou seja, querido, pastor, não tem isso para a minha vida não. Não, querido, Deus tem. Eu tenho visto pessoas literalmente sendo transformadas pelo poder de Cristo Jesus, e o coração, uma pessoa com dificuldade de te ajudar em qualquer coisa que você possa imaginar. Mas quando Jesus entra no coração, querido, Ele cura, liberta e transforma, e a pessoa imediatamente começa a servir a Cristo. Não tem outro caminho. Se a pessoa foi literalmente tocada pela presença de Deus, o cego Bartimeu, ele clamava, ele via, né? Ele perdeu a visão, diz que no final ele recuperou a visão, e ele clamava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu vi uma pessoa semana falando comigo: José, minhas lutas estão muito grandes, querido, estou passando vento com minha filha, com outra coisa, um grande evangelista. E ele falou que semana ele prostrou, chorou, orou e falou assim: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Falei: querido, Deus vai abrir teus olhos, volta para a sua missão. Está deixando as dores te parar, está deixando as lutas te pararem. Só que as lutas vêm para quê? Muitas das vezes elas são necessárias para nos levar ao que? A buscar mais a Deus. Às vezes as crises batem, porque se elas não baterem, você descansa no teu momento de oração, no teu momento de busca com Deus. Ele falou: vem aqui em casa orar comigo, que tem hora que eu estou sem força. Eu falei: querido, eu vou orar com você, mas entenda que não é pela sua força, é pelo Espírito do Senhor. É o dia que você acha que você está abatido, é o dia que você acha que está sem força, é o dia que suas emoções estão fragilizadas, é o dia que você pode levantar e andar, e entender que o Espírito de Deus, a presença de Deus está na sua vida. Amém? E nós precisamos entender. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Amém? E nós pregamos muito, né, cura interior, né? Mas, querido, descubra na cura interior, nos cursos, nas emoções, mas não deixa de levar para a libertação. Amém? Porque tuas emoções precisam também ser libertas pelo poder de Cristo Jesus. Eu faço terapia, né, e faço acompanhamento, mas eu tenho que descobrir verdades que muitas das vezes me fere ou me feriu, mas eu tenho que trazer ela para a luz, para Cristo, para que Ele possa me libertar. Davi fala no Salmo 25, né? Abre aí, Gabriel. Não me deixe ser confundido, né? Vamos lá. A ti, Senhor, levanta a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixe confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, né? Agora, quais são os inimigos que batem na porta? Quais são os inimigos que tiram a sua alegria de servir a Deus? Querido, isso você tem que se fortalecer em Deus, em oração, em lamento, em jejum, e tracionar, passar por cima deles. Amém, queridos? Daniel, um homem, né, também que buscava servir a Deus, mesmo ali no meio de Faraó, e tem um momento que ele volta para o Senhor com coração, súplica, né? Oração, súplica e lamentos. E Deus começa a falar com ele, e dando uma visão para aquele momento, amém? E de que ele é muito amado. Então, querido, nós temos que buscar isso em Deus, e entender, né, que é servindo a Deus, é na missão que Deus opera. Falo isso porque muitas das vezes eu fiquei esperando Deus me transformar, para que eu pudesse transformar o outro, para que eu pudesse ser um canal para ajudar o outro. Não, querido, Deus te transforma já num processo. Jesus, quando foi pegando os discípulos, Ele não esperou os discípulos ficarem prontos para servir. Pedro já começou a servir com o que ele tinha, com o barco que ele já tinha. Amém? Ou seja, andar com Jesus é andar com os olhos abertos e ter a alegria de servir a esse Deus e a servir a pessoas. Amém? Porque a recompensa, querido,
ela é exuberante e ela vem do Senhor. Vamos lá então. E o que nós estamos pedindo? Se eu te perguntar hoje, qual é a sua oração? O que você está pedindo para Deus? Provavelmente alguns já têm de ponta. Não, pastor, eu estou pedindo a minha cura, estou pedindo a minha salvação, estou pedindo a conversão da minha família. Ou as circunstâncias às vezes vêm nos confundir e nem sabemos mais o que estamos botando diante de Deus. Mas aquilo que nós temos apresentado a Deus, querido, Deus responde, amém? E responde quando nós apresentamos também com um propósito. Deus, eu na minha crise do Covid, passei desespero, eu clamava a Deus nos meus momentos de ansiedade, de desespero. Falei, Senhor, eu quero estar na tua casa, eu quero te servir, eu quero ter saúde, quero ter força, amém? E Deus, querido, Ele cuida, quando você tem um propósito, amém? João 6,6 fala da multiplicação, né? Jesus desafia ali eles a multiplicarem. Vamos ver. 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava no 5. Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não compraria pão suficiente para cada um recebesse um pedaço, né? Ou seja, Filipe volta para Jesus o problema, né? Não conte comigo para isso aí, porque o que eu tenho só sustenta a minha família, né? Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia ali uma grama naquele lugar, e havia muita gente, né? Muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes, né? E disse que sobrou e pediu para recolher aquilo que tinha sobrado, porque o que Deus dá, querido, Ele multiplica, amém? Uns colocou à disposição. Então, quando você se coloca a buscar a Deus para fazer o que Ele chama a fazer, Ele também capacita, e capacita com unção, com o poder de Deus, amém, querido? Então, ou seja, servir a Deus, adorando, é manter zelo pela palavra de Deus e pela casa de Deus, para que eu possa ver sim as coisas das trevas, mas o Deus vai me capacitar também para ver as oportunidades, amém? Amém? E é servindo, e muitas vezes a gente foge desse processo, mas é nesse processo de estar na casa de Deus, independente da sua posição aqui hoje, querido. O que Deus está te chamando para esse lugar? O que você pode fazer para que esse lugar possa prosperar? Amém? Às vezes as suas orações, querido. Amém? A oração é uma arma poderosa. Quando orares, ora para quê? Ore a Deus, ore pela igreja, ore pela nação. Amém? E crê que Deus vai responder através do teu clamor. Amém? Então Deus nos chama para servir a Deus em oração, em obediência à palavra de Deus, e não entrar em conflito com as coisas das trevas. As trevas, quem vai vencer as trevas? Somos nós? Não, é Cristo Jesus, né? O próprio anjo, quando estava lutando lá pelo corpo de Moisés, ele não entrou em guerra pela força que ele tinha, mas ele diz, eu te repreendo em nome de Jesus, amém? Ou seja, as lutas que tentam abater a nossa força, querida, elas precisam ser vencidas também, às vezes em oração e jejum, para que nós possamos sim, celebrar a vitória de Cristo Jesus em nosso meio, amém?
Romanos 8, 26. Esse versículo Deus tem ministrado muito no meu coração. Que muitas das vezes, querido, a gente olha para nossas fraquezas, né? E elas, muitas das vezes, são justificativa para não fazer a obra de Deus. Vamos lá. Romanos 8, 26. Vamos lá. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Ou seja, tem muitos montes, tem muitas fraquezas que nos impedem às vezes a servir, mas o Espírito Santo, querido, te capacita. Eu tinha uma dificuldade muito grande de servir a Deus, sabe o quê? Tempo. Era a minha justificativa número 1. Né, Cristiano? Um monte de coisa para lá, coisa para cá. E eu entendi que eu precisava pedir a Deus e eu precisava semear mais tempo com Deus. Eu olhava a vida do Bispo Robson, desses grandes líderes, e falei, gente, como é que esses caras conseguem liderar as coisas assim? Eu com tão pouca coisa fico no emaranhado de coisas que me prendem a servir a Deus. E eu vi que ali tinha uma fraqueza que às vezes me impedia de servir a Deus, era o tempo. E eu comecei a orar e eu descobri um segredo nisso aí. Se eu preciso de tempo, eu preciso doar tempo. Amém? Se eu preciso de dinheiro no mundo, vai dizer para você, vai te dar uma visão que você precisa dedicar a trabalhar mais. No reino de Deus vai dizer para você que você precisa semear mais. Amém? Então servir a Deus, tem que servir com o coração de Deus, é um grande desafio, que as coisas do mundo ainda continuam nos puxando. Eu vi uma pessoa falar agora esses dias, José, um dia eu fui para Deus, trabalhava feito uma leoa, mas as coisas não rompiam na vida dela. E ela achou, Deus, porque as coisas rompem na vida do irmão, das pessoas, e na minha vida não rompem. É porque ela ainda não tinha o discernimento das coisas do reino de Deus. Uma adoradora, uma grande serva, mas ela entendeu que ela precisava dar e não mais ficar esperando a receber. Né? É igual aquele coxo que estava na porta de Formosa, né? Em Atos, Pedro e João diz, olha só, não tem ouro e nem prata. E que bom, foi um dia que eles estavam duros, né? Sem dinheiro. Porque se eles estivessem com dinheiro, eles provavelmente antes eles deveriam estar dando moeda lá para o cara lá. Levanta-te e ande. Ele disse que o coxo, né, a pessoa que estava com dificuldade, entrou. E quando ela entrou, ela celebrava a Deus com uma alegria exuberante. Salteava, pulava, amém, querido? Então aquilo que possa estar batendo na tua porta, a justificativa que possa estar no teu coração, de adorar a Deus servindo, que hoje você possa sair daqui e falar assim, Deus, eu vou fazer um propósito, eu vou te buscar, e essa fortaleza vai quebrar na minha vida, e se o Senhor me desafiar a orar por alguém, a ir a algum lugar falar do teu amor, a ministrar a tua palavra, a quem seja que for, eu quero ser obediente à sua voz, Deus, e eu vou debaixo da palavra do Senhor, e a bênção de Deus vai chegar na tua vida, amém, querido? Eu falo isso, querido, que muitas das vezes Deus falou no meu coração. Passei de moto para uma pessoa uma vez, um grande amigo, ele bebia umas pingas, e deu uma vontade de parar tudo, e ali pregar para aquela pessoa, e não preguei. 2 semanas depois eu passo perto dos amigos, lembrei dele, perguntei, os amigos, ele suicidou. E eu falei, Senhor, eu não quero mais perder a oportunidade não, Senhor. Eu quero ser obediente. Só que às vezes a obediência custa sacrifício. Muitas das vezes custa preço. E às vezes no dia que você está mais fraco, querido, é porque Deus quer te levantar em oração. Amém? Às vezes a sua dor não é sua.
Às vezes as suas fraquezas, querida, ela está só representando a dor de outro que você precisa se levantar em oração, amém? E o Espírito Santo te capacita. Mas outras vezes também já obedecer a Deus, de estar incomodado de visitar alguém e orar, e aquela pessoa ser curada pelo poder do nome de Jesus, amém? O vento sopra e não sabe aonde é. Você não sabe o dia que Deus vai te usar de forma sobrenatural. Mas se você estiver servindo, quando você menos esperar, o Espírito vem e sopra em você e através de você. E o poder de Deus se manifesta transformando vidas. Amém, querido? Agora esse vai ser como? No serviço. Servindo. Qual é a necessidade da igreja? Eu lembro que o pastor Wittenberg uma vez falou, ele estava num desafio, né, ele com o bispo, veio a igreja passando a maior crise, né? E ele comentando, e eu falei assim: Senhor, eu entendo, Deus, se é a necessidade da tua igreja, é o tempo do Senhor derramar sobre a minha vida, para que possa de alguma forma ajudar também, amém? Então, querido, que você possa estar com os olhos abertos, sim. Você vai ver a crise, vai ver a necessidade, mas Deus vai te dar também. Você vai pedir a Deus: então me dá sabedoria, Senhor, para que eu possa ajudar. Me dá sabedoria para que eu possa ajudar aquele pastor. Me dá sabedoria para que eu possa ajudar o meu líder de célula, amém? Você vai recebendo, quem está lá semeando, mas que você possa sair de lá transformando vida, que você vai entrar de um jeito e vai sair de outro transformado, amém? Porque ninguém chega na presença de Cristo, querido, quer seja numa cela, num grupo de oração, um café, um bate-papo com Cristo, um culto, se o coração estiver aberto, sairá do mesmo jeito. Não tem na Bíblia nenhuma expressão de alguém que teve um encontro real com Jesus e não foi transformado, porque Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. A mulher do fluxo de sangue, conta a Bíblia, Marcos 5, tinha 12 anos de um sofrimento. Imagina a vida daquela mulher. Imagina você sofrer 12 anos por uma questão que não tem mais jeito, pelas forças humanas. E ela diz: se tão somente tocar no manto dele, eu serei curado, né? Então faça a propósito com Deus, querido. Deus gosta de propósito e ele cumpre, ele é fiel. A filha de Jairo, logo mais à frente, Jairo vem na frente e vem assim: minha filha está morrendo. E Jesus diz: não temas, porque ela vive. Ou seja, notícias ruins bate a porta, mas Jesus entra e transforma aquela situação, amém? Esse é Cristo, querido, que nós apresentamos a vocês nessa manhã. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus pelo qual, Soraya, você decidiu hoje a crer, amém? Não importa o que passou, o que importa, e a missão da igreja é te levar, é te conduzir a esse caminho, amém? A essa fonte que é a vida, amém? Mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas falhas, querido, mas quando o Espírito de Deus toca, querido, você é transformado, amém? Vamos ficar de pé, chamar o louvor. E para a gente entender qual é a grande missão que Deus deixa para nós nesses dias. Mateus 28, (19) 28, a partir do 18. Qual é a melhor forma de servir a Deus, querido? E amando pessoas. A partir do 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram, né? Ou seja, uns adoram, mas tem momento que duvida. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins do tempo. Amém? Então, querido, é servindo a Deus, fazendo discípulo, ensinando pessoas,
e aprendendo com pessoas, né? Amando, perdoando. Amar e perdoar é algo que não é humano, é divino. Amém? É algo que, se buscarmos em Deus, Ele nos capacita a fazer isso. Nos capacita a amar aquela pessoa mais improvável. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos capacita a fazer a obra de Deus. Amém? Que você possa sair daqui hoje e falar: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero ser cheio da Tua presença, Deus. Eu quero ser um canal, eu quero ser, como a Tua Escritura diz, que do meu interior possa fluir desse rio, para tocar, ó Deus, na vida de outro. Que eu seja um canal de bênção, porque quando você está em Cristo Jesus, você se torna filho, e essa filha, esse filho amado, já tem a presença de Deus. Você só precisa abrir o rio, abrir a fonte. Amém? Quantos estão entendendo? Você precisa liberar, e que nessa manhã você seja liberado. Amém? O entendimento que eu tenho é uma grande fonte em cada coração aqui, e alguns dessa fonte estavam com registro fechado, mas hoje que entende um coração de servo, que o Espírito Santo possa abrir esse registro, para que essa água possa fluir como um rio na vida de outros também. Amém, querido? E que você tenha alegria de servir, de ajudar, de orar. Eu não sei como, mas de alguma forma, esse teu coração, e com a presença do Espírito Santo, possa multiplicar o amor de Deus, não só na sua vida, mas na vida de outros também. Amém? Vamos adorar. Leva-me a tua glória, leva-me aos cativos. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti, menos de mim. Eu sei muito mais de ti, menos de mim. Preciso muito mais de ti. Ao ministrar essa palavra, Deus colocou no meu coração as batalhas que nós temos diárias. Quais são as batalhas que você tem vivido na sua família, na sua casa, no seu trabalho, ou dentro da sua alma? Batalhas que têm feito você não acreditar, que têm feito você pensar em desistir. Eu quero convidar você que tem essas batalhas a se ajoelhar nesse momento. Nós queremos orar junto com você, pedindo sabedoria e discernimento. Senhor, nós estamos aqui rendidos diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor Deus, que Tu és soberano, que de Ti sai virtude necessária, Pai, para que possamos enfrentar as nossas batalhas, as nossas guerras pessoais. Não nos deixe, Senhor Deus, perder a esperança, a fé, Senhor, energias com batalhas erradas. Senhor Deus, nos enche, Senhor Deus, de discernimento e sabedoria nesses dias.
para falar, Senhor Deus, o que é correto, para se levantar, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, os dias que nós batalhamos, Senhor Deus, de forma errada, sem perguntar para o Senhor qual é a maneira correta. Mas nós estamos aqui, Pai, nesta manhã, totalmente dependentes de Ti, entregando, Senhor Deus, as nossas batalhas. Aquilo que aos olhos humanos é impossível, para Ti não há impossível. Entra agora, Senhor, com a Sua providência na nossa casa, no nosso casamento, nos corações que estão pedrificados, nos corações que estão endurecidos. Entra, Senhor, na nossa casa agora e restaura aquele que está abatido, aquele que está cansado. Pai, vai, Pai, em nome de Jesus, aquele que precisa do consolo porque perdeu os seus entes queridos, que o Senhor possa ir de encontro a eles, Senhor Deus, e confortá-los e consolá-los, Senhor, em nome de Jesus. Vá à frente, Pai, no nosso trabalho, vai tocando, Pai, no coração daquele patrão, daquele colega de trabalho que tem nos perseguido. Nos dá sabedoria e discernimento, Senhor Deus, para fazer o que é melhor em todos os ambientes que nós formos, Senhor, em nome de Jesus. Que através de nós, Senhor Deus, o Teu brilho e o Teu perfume possa exalar nessa terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido, aleluia. Amém, Senhor. Nossas batalhas estão entregues a Ti no Teu altar, em nome de Jesus. Eu nada temerei. Diga que você confia somente nele. Pois eu sei que vivo estás e o dia voltará do céu.